Do exterior, provavelmente parecemos o casal perfeito. Eu sou o tipo de homem que valoriza disciplina, ordem e previsibilidade na vida. Sou focado, movido pelo trabalho e não acredito em desperdiçar tempo com emoções desnecessárias. Sempre fui assim, direto, objetivo e conservador na forma como vivo. Não me envolvo com sentimentalismo ou drama. Conduzo minha vida com lógica e razão, e esperava o mesmo da minha esposa. Minha esposa, por outro lado, era diferente. À primeira vista, você não pensaria que formávamos um bom par. Ela era mais social, mais espontânea e não parecia tão preocupada com regras quanto eu. Ela gostava das coisas um pouco caóticas, um pouco imprevisíveis. Mas isso não significava que ela não fosse responsável ou séria. Na verdade, tínhamos muito em comum quando se tratava de prioridades. Éramos ambos movidos pela carreira, e ela era tão focada no trabalho dela quanto eu no meu. Não desperdiçávamos tempo com coisas desnecessárias, e ela parecia apreciar que eu não era do tipo que se perdia em romantismos bobos. Funcionávamos bem juntos, ou pelo menos era o que eu pensava. O que me atraiu nela inicialmente foi que, apesar da personalidade diferente, ela não era carente ou pegajosa. Ela tinha sua própria vida, suas próprias ambições, e respeitávamos o espaço um do outro. Não éramos o tipo de casal que passava cada momento juntos, mas isso funcionava para nós. Havia um equilíbrio. Ela não esperava que eu a enchesse de afeto, e eu também não pedia isso dela. Mantínhamos as coisas práticas. Olhando para trás agora, percebo que nunca prestei atenção aos pequenos sinais. Havia sempre um certo charme na independência dela. Ela não parecia o tipo de pessoa que precisaria buscar atenção fora do nosso relacionamento. Nunca questionei a lealdade dela. Tínhamos nossos limites, e eu achava que eles eram claros e sólidos. Eu não acreditava em complicar as coisas. E ela também não, ou pelo menos era o que eu pensava. Não tinha motivo para suspeitar que algo estava errado. Nenhum motivo para duvidar dela. Éramos duas pessoas que haviam feito um acordo sobre como queríamos viver nossas vidas. Havia respeito mútuo, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas aprendi que mesmo quando tudo parece bem na superfície, isso não significa que seja verdade. Há algo importante que preciso mencionar antes de continuar. É um detalhe que parecia insignificante na época, mas acabou desempenhando um papel importante no que veio depois. Há anos tomei uma decisão. Fiz uma vasectomia. Nunca quis ter filhos, e para ser honesto, a ideia de criar crianças nunca me atraiu. Sempre fui o tipo de cara que valorizava meu tempo e minha carreira acima de tudo. Não tinha paciência ou desejo de formar uma família, e não via sentido em trazer filhos ao mundo quando estava tão focado no trabalho. Minha esposa sentia o mesmo, ou pelo menos foi o que ela me disse. Conversamos sobre isso no início do nosso relacionamento, e ela pareceu aliviada quando toquei no assunto. Ela também não era do tipo que sonhava em ter filhos. Como eu, ela era obcecada pela carreira e não queria nada atrapalhando isso. Concordamos que filhos só complicariam as coisas, e isso não era algo que nenhum de nós queria. Trabalhávamos longas horas, éramos dedicados ao que fazíamos e não estávamos interessados nas distrações que vinham com começar uma família. Quando fiz o procedimento, não foi um grande evento. Foi rápido, direto, e seguimos em frente como se nada tivesse mudado. Na verdade, simplificou as coisas para nós. Não precisávamos mais nos preocupar com acidentes ou surpresas. Eu não precisava pensar como seria o futuro com filhos na equação, e isso nos dava paz de espírito. Podíamos focar totalmente em nossas carreiras, em viver a vida que planejamos, sem interrupções. Olhando para trás, é estranho como algo tão pequeno, como um procedimento médico simples, pôde desempenhar um papel tão grande no que aconteceu depois. Na época, parecia apenas a coisa lógica a fazer. Nós dois queríamos a mesma coisa, e parecia a solução perfeita para garantir que nossas vidas permanecessem exatamente como queríamos, sem complicações. A ideia de ter filhos nunca mais veio à tona depois disso. Continuamos ocupados com o trabalho, completamente satisfeitos com nossas vidas sem filhos. Nunca imaginei que essa decisão voltaria para me assombrar, mas voltou, de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Nossas vidas tornaram-se uma rotina,
trabalho, casa e a ocasional noite juntos. Não precisávamos de muito mais, pelo menos eu não precisava, e achava que ela também não. Há outro detalhe que pode parecer pequeno, mas é importante. Depois da vasectomia, paramos de usar preservativos. Simplesmente não fazia mais sentido. Não tínhamos que nos preocupar com gravidez, e para nós, isso era um alívio. Tornou-se uma das coisas que diferenciava nosso relacionamento. Não tínhamos que lidar com essa preocupação típica. Com o tempo, virou rotina, algo em que mal pensávamos. Era apenas parte da nossa vida juntos. No início, era algo que ambos apreciávamos. Vamos ser honestos. A sensação é diferente sem preservativos. As sensações são mais reais, mais íntimas, e nós dois gostávamos disso. Parecia que nos aproximava de alguma forma, mais relaxado, mais natural. Não tínhamos as distrações ou barreiras habituais, e era uma daquelas coisas que podíamos simplesmente aproveitar sem pensar muito. Tornou-se parte do que tornava nosso relacionamento simples, eficiente e conveniente, o que combinava perfeitamente com nós dois. O problema é que, quando você faz algo por tempo suficiente, para de perceber. Depois de anos sem usar proteção, tornou-se algo natural. Não era algo que discutíamos mais, porque era assim que as coisas eram. Nunca tivemos motivo para questionar. Afinal, a vasectomia era permanente, e não era como se algum de nós tivesse mudado de ideia sobre ter filhos. Tínhamos feito essa decisão e mantido ela. Essa falta de preocupação, essa rotina, tornou-se uma espécie de base para nossa relação física. Era uma coisa a menos para pensar, uma complicação a menos em uma vida que já era bastante ocupada. Eu não gastava tempo preocupando-me com isso, e presumia que ela também não. Por que ela se preocuparia? Tínhamos concordado em tudo desde o início. Em retrospecto, eu deveria ter prestado mais atenção. Talvez devesse ter notado as pequenas mudanças, as diferenças sutis no comportamento dela. Mas quando você vive com alguém por anos, é fácil ficar cego para essas coisas. Você presume que a base é sólida porque nada a abalou. Presume que a rotina significa estabilidade, mas nem sempre é assim. Esse detalhe, o fato de não usarmos preservativos há anos, era algo em que nunca pensei duas vezes. Mas, como se revelou, estava prestes a desempenhar um papel muito maior do que eu jamais esperava. Começou gradualmente. No início, ela chegava em casa um pouco mais tarde que o usual. Nada muito significativo, apenas 1 ou 2 horas depois do horário normal. Não pensei muito nisso. Ambos tínhamos empregos exigentes e eu sabia como era. Sempre há projetos que precisam ser finalizados, reuniões que se estendem. Não questionei. Eu trabalhava de casa, estando na área de TI, então estava sempre por perto, e talvez isso tenha facilitado para ela ajustar o horário sem que eu notasse no início. Mas então as noites tardias tornaram-se mais frequentes. Algumas vezes por semana, ela chegava mais tarde do que o esperado. Comecei a notar porque virou um padrão, não apenas uma noite tardia aleatória aqui ou ali, mas algo regular. Então, uma noite, perguntei a ela sobre isso. Nada agressivo, apenas uma pergunta direta. O que tem te mantido no trabalho até tão tarde? Não estava desconfiado naquele momento, apenas curioso. Ela me deu uma explicação simples, que parecia razoável na época. Disse que o time dela no trabalho decidiu começar a fazer atividades de construção de equipe depois do expediente. Trabalhamos longas horas juntos, ela disse, mas não nos conhecemos realmente, então decidimos sair algumas vezes por semana, tomar uns drinks, relaxar um pouco. É para nos ajudar a trabalhar melhor juntos. Não pensei muito nisso na época. Atividades de construção de equipe são comuns o suficiente em ambientes corporativos, e o trabalho dela sempre foi importante para ela. Não questionei a explicação dela. Na verdade, achei que era uma boa ideia. Ambos sabíamos como o trabalho podia ser estressante e um pouco de socialização com os colegas parecia inofensivo o suficiente. Confiava nela. Por que não confiaria? Estávamos juntos há anos e sempre tivemos um entendimento mútuo sobre nossas carreiras. Imaginei que isso era apenas outra parte da vida profissional dela. Além disso, ela ainda voltava para casa, às vezes um pouco alegrinha, claro, mas não parecia nada fora do comum para alguém aliviando o estresse depois do trabalho. Olhando para trás, percebo o quão cego eu estava para o que realmente estava acontecendo. Mas, na época,
Tudo fazia sentido. Não vi motivo para me preocupar e não pressionei por mais detalhes. Aceitei a explicação dela e voltei ao meu próprio trabalho, pensando que estava tudo bem. Mas agora não consigo evitar de ver que esse foi o começo de algo que eu nunca esperei. Algo estava mudando e eu nem percebi. Não pensei muito nisso no início, quando ela começou a chegar tarde em casa. Como disse antes, confiava nela. A desculpa da construção de equipe parecia razoável, e eu não queria ser o tipo de marido que questionava cada movimento da esposa. Mas, com o tempo, as noites tardias tornaram-se mais frequentes e as desculpas começaram a ficar mais frágeis. Ainda assim, me contive de fazer alarde. Estava ocupado com o trabalho e, honestamente, não queria criar drama desnecessário. Então, uma noite, as coisas foram mais longe do que eu poderia ter imaginado. Ela chegou em casa cambaleando pela porta da frente, completamente bêbada. Eu não a via assim há anos. Suas roupas estavam desarrumadas, o cabelo bagunçado, e ela nem parecia saber onde tinha deixado a bolsa. Era como se ela fosse uma pessoa completamente diferente. Ela sempre foi alguém que se mantinha no controle, que sabia se portar, mas isso era outra coisa. Ela arrastava as palavras, murmurando de forma incoerente enquanto tentava se aproximar de mim, rindo de um jeito que não parecia certo. Ela cheirava a bar, exalando álcool. Estava claro que ela esteve fora por muito mais tempo do que o usual. Não quis fazer uma cena naquele momento, com ela naquele estado, então decidi manter a calma. Coloquei meu braço ao redor dela, ajudando-a a caminhar, e gentilmente a guiei em direção ao quarto. Enquanto caminhávamos, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado, algo além de apenas a bebida. Havia uma tensão estranha no ar, um sentimento que eu não conseguia identificar exatamente. Não sabia o que era, mas meus instintos me diziam para ficar alerta. Pensei em deixá-la dormir e lidar com isso de manhã. Mas enquanto a levava para a cama, algo chamou minha atenção. Lá no chão, havia um objeto que eu não tinha notado antes. Não consegui identificar exatamente o que era no início, mas estava lá, meio escondido perto da porta. Era algo fora de lugar, algo que não deveria estar ali. Naquele instante, minha mente disparou com perguntas e uma estranha sensação de pavor tomou conta de mim. Parei no meio do caminho, ainda segurando-a, e olhei fixamente para aquele objeto no chão. Ainda não entendia completamente o que estava vendo, mas sabia que, fosse o que fosse, ia mudar tudo. Algo mudou dentro de mim e senti o peso daquele momento. Isso não era mais sobre ela estar bêbada ou chegar tarde em casa. Era algo maior. Minha vida estava prestes a tomar um rumo e eu podia sentir isso chegando, mesmo que não estivesse pronto para isso ainda. Me abaixei e peguei o objeto no chão. Meu estômago revirou quando percebi o que era. Um preservativo usado. Tinha caído de dentro das calças dela. Fiquei parado, congelado, segurando aquela prova nojenta na minha mão. Ela tinha voltado para casa com aquelas calças jeans largas e folgadas que gostava de usar às vezes. E claramente, no seu estado de embriaguez, nem notou o que estava carregando com ela. Minha mente lutava para processar o que eu estava vendo, mas a verdade estava bem ali na minha frente. Não havia outra explicação. Tudo fez sentido naquele momento. As noites tardias, a bebida, as desculpas sobre atividades de construção de equipe com os colegas. Tudo desmoronou como uma avalanche. Ela não estava saindo para se conectar com colegas de trabalho. Ela estava traindo pelas minhas costas e nem tinha sido cuidadosa o suficiente para cobrir seus rastros. Ou talvez simplesmente não se importasse mais. De qualquer forma, foi um tapa na cara. Não podia acreditar. Depois de todos esses anos juntos, toda a confiança, todo o respeito, ou pelo menos o que eu achava que era respeito, ela jogou tudo fora. Por quê? Por uma aventura barata, um encontro bêbado. Olhei para ela, ainda meio consciente na cama, completamente alheia à bomba que acabara de explodir na minha cabeça. Queria gritar com ela, sacudi-la para acordar, exigir uma explicação. Mas o que ela poderia dizer que mudaria isso? A prova estava literalmente na minha mão. Minha mente corria com raiva, confusão e descrença. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Com quem ela estava? Era apenas um cara.
Ou isso tinha virado uma rotina para ela enquanto eu ficava em casa confiando nela? Quanto mais eu pensava, mais bravo ficava. Todas aquelas noites em que ela chegou tarde, todas as vezes que me dispensou com alguma desculpa fraca, era isso que estava realmente acontecendo. Não conseguia suportar olhar para ela. Meu peito apertou e minhas mãos tremiam de raiva. Joguei o preservativo no chão, sentindo uma onda de nojo. Ela nem se mexeu. Estava bêbada demais para se importar, perdida demais para perceber que toda a farsa dela tinha desmoronado. Fiquei ali parado pelo que pareceu uma eternidade, tentando decidir o que fazer em seguida. O quarto parecia menor, como se estivesse me sufocando. Podia ouvir meu próprio coração batendo forte nos meus ouvidos, e por um momento pensei que poderia explodir. Nunca fui um cara que deixava as emoções tomarem conta, mas naquele momento eu queria quebrar algo. Queria agarrá-la e fazê-la me olhar nos olhos e me dizer por que fez isso. Mas não havia sentido. Ela estava desmaiada, alheia à tempestade que acabara de desencadear. Dei um passo para trás, tentando respirar, tentando controlar o impulso de gritar com ela. Não era assim que eu imaginava minha vida se desenrolando. Tínhamos um sistema, uma parceria. Éramos supostamente diferentes de todos aqueles casais que deixam as coisas desmoronarem. Tínhamos um entendimento, não tínhamos? Mas agora estava claro que eu estava vivendo em algum tipo de fantasia, completamente cego para o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. O choque deu lugar à pura raiva. Voltei correndo para o quarto, minha voz explodindo antes que eu pudesse me conter. Que diabos é isso? Gritei, apontando para o preservativo ainda no chão. Ela se mexeu, grogue e confusa, mal entendendo o que estava acontecendo. Que porra caiu de você agora há pouco? Eu mal conseguia controlar minha raiva, minha voz ecoando pelo quarto. Os olhos dela se abriram ao registrar a acusação, mas em vez de parecer culpada, ela foi direto para o modo de defesa. Como você ousa me acusar disso? Ela gritou cambaleando para fora da cama. Você acha que eu te trairia depois de todos esses anos? A voz dela era alta, quase histérica, como se eu tivesse cruzado uma linha imperdoável ao sugerir isso. Era surreal. Eu estava segurando a prova, mas ela estava agindo como vítima. Antes que eu pudesse dizer outra palavra, ela veio para cima de mim, os punhos balançando. Quem você pensa que é? Ela gritou, acertando meu peito. Seus socos eram desajeitados, desleixados pelo álcool, mas a fúria por trás deles era real. Você acha que eu trairia você? Acha que eu quim com outra pessoa pelas suas costas? Ela estava furiosa, o rosto vermelho de raiva, mas nada fazia sentido. A prova estava bem ali, e ainda assim ela me atacava como se eu fosse o errado. Tentei segurar os pulsos dela para impedi-la de me bater, mas ela continuava balançando. Se acalme, gritei, tentando segurá-la firme. Olha só o que está no chão. O que é isso, hein? Como você explica isso? Eu estava desesperado para que ela admitisse, para que parasse de mentir, mas em vez disso, ela ficou ainda mais descontrolada. Seus olhos estavam selvagens, cheios de raiva, e ela gritava comigo, me xingando, como se eu fosse um estranho que a tivesse ofendido. Então, em um segundo, ela se soltou do meu aperto e correu para a cozinha. Não percebi o que ela estava fazendo até que a vi abrir a gaveta. Ela pegou uma faca, segurando-a na frente dela, tremendo, mas com um olhar enlouquecido nos olhos. Você não tem o direito de me acusar, ela gritou, apontando a lâmina na minha direção. Você não tem o direito de me dizer o que eu fiz ou não fiz. A voz dela tremia, mas havia um verdadeiro veneno por trás. Fiquei paralisado por um segundo, completamente desconcertado por como as coisas escalaram tão rápido. Essa não era a mulher com quem me casei. Ela nunca tinha sido violenta, nunca agiu assim antes. Agora, estava ali, bêbada e furiosa, segurando uma faca como se estivesse pronta para fazer algo insano. Dei um passo para trás, tentando manter minha voz calma, apesar da tempestade dentro de mim. Larga a faca, eu disse, levantando as mãos. Só larga a faca e vamos conversar. Podemos resolver isso. Mas ela não estava ouvindo. Estava muito perdida, muito envolvida na própria raiva e negação. Ela deu um passo em minha direção, a faca ainda erguida, as mãos tremendo. Como você ousa me acusar? Ela gritou novamente, a voz falhando. Você não sabe de nada pelo que passei.
Mantive a distância, tentando desarmar a situação. Não sabia mais do que ela era capaz. Tudo o que eu pensava que sabia sobre ela tinha sido destruído nos últimos minutos. Isso não era só sobre infidelidade, era sobre controle, poder e como as coisas podem sair do controle rapidamente quando a confiança é quebrada. Enquanto ela estava ali, tremendo e segurando a faca, eu me abaixei e peguei o preservativo do chão. Meu sangue fervia e eu não conseguia mais segurar. "Olha isso!" gritei, agitando-o na frente dela. "Você está me dizendo que eu não sei de nada? Está me dizendo que estou errado? Isso caiu de você!" Minha voz estava crua de raiva, cada palavra cortando o ar como uma lâmina. Por um segundo, ela congelou. Seus olhos passaram do preservativo na minha mão para a faca que ela segurava. E então, algo mudou. A realidade a atingiu como um caminhão. Ela olhou para baixo, o rosto perdendo a cor, e vi a verdade finalmente romper o véu da embriaguez dela. A faca escorregou da mão dela, caindo no chão com um som metálico, e ela ficou ali, olhando para a prova da traição dela. Lágrimas brotaram em seus olhos quase instantaneamente. O corpo dela desmoronou e ela começou a soluçar, todo o seu corpo tremendo enquanto o peso do que ela fez a esmagava. "Eu não queria que isso acontecesse", ela engasgou, mal conseguindo falar através das lágrimas. Foi o álcool. Foi um erro." Suas palavras eram uma bagunça, tropeçando umas nas outras em uma tentativa desesperada de explicar, de dar sentido ao que ela fez. Mas eu não estava aceitando. Fiquei lá, fervendo, punhos cerrados, tentando manter a voz firme. "Você não queria que isso acontecesse?" Eu cuspi, minhas palavras carregadas de nojo. "Está culpando o álcool, seus amigos? Essa é a sua desculpa para isso?" Não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava lá, chorando, tentando fazer parecer que isso era algo que simplesmente aconteceu com ela, como se ela não tivesse controle sobre isso. Ela continuou soluçando, as mãos cobrindo o rosto, como se pudesse se esconder da realidade do que fez. "Por favor, só me escute", ela implorou, a voz falhando. Eu nunca quis isso. Estava bêbada, não estava pensando. Mas eu a interrompi, minha raiva explodindo novamente. "Você acha que pode simplesmente chorar e sair dessa?" Eu disparei. "Acha que dizer que foi o álcool torna isso aceitável? Que isso justifica o que você fez?" Seus soluços só ficaram mais altos, mais desesperados, enquanto ela caía de joelhos, agarrando as laterais da cabeça. Me desculpe tanto." Ela repetia sem parar, como se fosse um mantra que pudesse desfazer tudo. Mas, desculpe, não ia resolver. Não agora, não depois de tudo que ela fez. Andei pelo quarto, mal conseguindo conter a fúria que borbulhava dentro de mim. Cada olhar para a forma patética dela no chão, chorando e tremendo, só alimentava mais minha raiva. Ela tinha destruído tudo o que construímos, tudo pelo que trabalhamos, e agora queria atribuir isso a um erro de embriaguez. Eu não estava comprando. "Você me traiu." Eu disse friamente, minha voz baixa, mas cheia de raiva. "Não foi um erro. Você fez uma escolha. Escolheu sair, se embebedar, dormir com outra pessoa, e agora espera que eu apenas aceite suas lágrimas como um pedido de desculpas? Não." Balancei a cabeça, recusando-me a deixá-la escapar. Ela podia chorar o quanto quisesse, não havia volta disso. Ela desmoronou ainda mais no chão, os soluços ficando frenéticos, mas eu não me importava. O dano estava feito. Em um acesso de raiva, caminhei até o armário dela, abri as portas com força. Tudo o que ela possuía, cada peça de roupa, cada bugiganga, tudo parecia contaminado agora. Não conseguia suportar olhar para aquilo. Peguei o suéter favorito dela, aquele que ela usava quando saíamos para jantar, e joguei pela janela. Ele caiu na rua abaixo, um símbolo de tudo que eu estava prestes a destruir. Ela me observava com olhos arregalados, o pânico começando enquanto eu continuava minha destruição. "O que você está fazendo?" Ela gritou, levantando-se, tentando segurar meu braço. "Você não pode simplesmente jogar minhas coisas fora. Isso é insano." Mas eu não estava com disposição para ouvir. Arranquei mais roupas dela, jogando-as uma após a outra. O tecido voava pelo ar como um pássaro escapando de uma gaiola. "Insano? Você acha que isso é insano?" Eu retruquei,
minha voz pingando desprezo. O que é insano é como você pensou que poderia me trair e depois voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Você não pode bancar a vítima aqui. Virei as costas para ela, pegando mais itens das gavetas dela. Jeans, blusas, sapatos, qualquer coisa que encontrasse, e joguei tudo pela janela. Sentia a adrenalina correndo por mim, abafando qualquer resquício da dor que sentia. A cada peça de roupa que caía no chão, eu me sentia um pouco mais leve, como se estivesse me livrando do peso da traição dela. Mas ela ainda estava lá, de pé no meio do caos. Sua expressão uma mistura de confusão e raiva. Para! Apenas para! Ela gritou, a voz subindo com desespero. Você está sendo ridículo! Isso não vai resolver nada. Lancei um olhar fulminante para ela. Você não tem o direito de me dizer o que é ridículo depois do que fez. Você perdeu esse privilégio. Respondi friamente, jogando mais alguns itens pela janela. Meu coração disparava, minha raiva ainda fervendo logo abaixo da superfície. Ela começou a implorar, tentando segurar minhas mãos, tentando me impedir de jogar fora a vida dela. Deixa eu explicar. Vou consertar isso, juro. Só me dá uma chance. Ela chorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas suas palavras caíam em ouvidos moucos. Eu estava farto de ouvir suas desculpas. Não queria ouvir como ela achava que poderia consertar isso com algumas lágrimas de desculpas. Não conseguia olhar para ela sem sentir náuseas, sem lembrar da imagem daquele preservativo no chão. Com um último empurrão, peguei o último dos itens dela, uma bolsa que guardava memórias de tempos melhores, e joguei pela janela também. Ela caiu em um monte em cima dos outros itens descartados dela. Fiquei lá, respirando pesadamente, observando a destruição ao meu redor. Era libertador, mas também parecia vazio. Ela afundou de volta no chão, derrotada, a luta esgotada dela. Você perdeu a cabeça, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Não acredito que você faria isso. Mas eu não me importava. Quanto mais havia destruída no chão, mais me sentia justificado. Ela destruiu nossa confiança, e agora eu destruía tudo que me lembrava da traição dela. Dei um passo para trás, olhando para a bagunça que criei. Talvez fosse imprudente, talvez fosse mesquinho, mas parecia necessário. Enquanto recuperava o fôlego, percebi que isso era apenas o começo. Eu tinha um longo caminho a percorrer antes de superar verdadeiramente o que ela fez. Ela ficou sentada no chão, cercada pelos restos da vida dela que joguei pela janela, e olhou para mim, o rosto uma confusão de lágrimas e desespero. Você não pode fazer isso, ela implorou, a voz trêmula. Estamos casados. Você não pode simplesmente me jogar fora assim. Foi um erro, apenas um momento estúpido. Podemos esquecer que isso aconteceu, por favor. Sua voz estava tensa, como se ela ainda acreditasse que havia algo a salvar. Olhei para ela, minha expressão fria e inflexível. Esquecer? Repeti, meu tom pingando descrença. Você espera que eu simplesmente esqueça que você me traiu? Que voltou para casa com um preservativo caindo da calça e uma faca na mão? Acha que isso é algo que eu posso simplesmente deixar de lado? Balancei a cabeça, minha raiva fervendo logo abaixo da superfície, pronta para explodir novamente. Ela rastejou em minha direção, as mãos estendidas, como se pudesse me impedir fisicamente de me afastar. Por favor, ela implorou. Eu não quis nada disso. A faca, os gritos, foi tudo apenas uma reação. Não sabia o que estava fazendo. Eu te amo. Juro que não queria te machucar. A voz dela falhou enquanto falava, e por um segundo quase acreditei que ela era sincera. Mas então lembrei como ela mentiu na minha cara antes. Dei um passo para trás, me afastando da demonstração patética dela. Você me ama? Zombei. Isso é ótimo. Não parecia se importar com isso quando estava transando com outro cara, não é? E então, teve a ousadia de voltar para casa e agir como se eu fosse o errado por questionar. Ela recuou com minhas palavras, percebendo o quão sério eu estava. Estava em pânico agora, tentando encontrar alguma maneira de me impedir de partir. Não é assim. Ela soluçou, a voz trêmula. Eu não estava pensando direito. Foi um erro, apenas uma noite. Você não pode jogar tudo fora por causa de um erro. Olhei para ela, minha paciência esgotada. Um erro? Repeti com amargura. Acha que tentar me esfaquear em um acesso de raiva bêbada foi apenas um erro?
Acha que me trair foi apenas um momento que podemos esquecer? Você está delirando se acha que isso é algo que posso perdoar. Apontei para a porta, minha voz dura como pedra. Saia. Acabou, estamos acabados. Ela balançou a cabeça, os olhos arregalados de medo. Você não pode me expulsar. Estamos casados. Podemos superar isso. Temos que superar. Você não pode simplesmente acabar assim. Sua voz subia em pânico e ela tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Você deveria estar me agradecendo, eu disse friamente, minha voz como gelo. Agradecendo que não estou chamando a polícia pelo que você fez hoje à noite. Por puxar aquela faca contra mim, por vir para cima de mim como se fosse me matar. Você deveria estar de joelhos me agradecendo que tudo o que estou fazendo é te expulsar. O rosto dela desmoronou enquanto minhas palavras a atingiam, e ela desabou completamente, soluçando descontroladamente. Mas eu não me comovia mais com as lágrimas dela. Não significavam nada para mim agora. Vou pedir o divórcio, continuei, minha voz calma, mas resoluta. E quando estiver concluído, não quero te ver nunca mais. Você destruiu tudo e não há volta. Apontei para a porta novamente, deixando claro que o tempo dela acabou. Pegue o que sobrou das suas coisas e saia da minha casa. Você não mora mais aqui. O processo de divórcio foi tão amargo e frio quanto a noite em que a expulsei. Não havia volta depois do que aconteceu. Pedi os papéis no dia seguinte e ela não tentou impedir. Talvez tenha percebido que não havia nada mais a salvar, ou talvez estivesse envergonhada demais. De qualquer forma, foi rápido. Não tínhamos filhos, não possuíamos muitas propriedades juntos, apenas a casa, que eu mantive, e ambos tínhamos nossas carreiras. Foi uma separação limpa, pelo menos no papel. Ela se mudou para outra cidade, longe o suficiente para que eu não precisasse me preocupar em esbarrar com ela. A notícia se espalhou entre nossos amigos em comum, mas eu não me importava muito com o que as pessoas pensavam. Ela tentou salvar a cara, acho, disse que foi uma decisão mútua, mas quem me conhecia sabia que isso era besteira. Não expliquei os detalhes a ninguém, não precisava. Só queria acabar com isso. Nos primeiros meses, mergulhei no trabalho. A rotina ajudava a manter minha mente ocupada. Enterrei-me em projetos, assumi mais do que o usual e trabalhei da manhã cedo até tarde da noite. Era mais fácil assim. O silêncio da casa era insuportável no início. Então, o preenchia com o som de digitação, o zumbido do meu computador. Qualquer coisa para abafar os pensamentos que surgiam quando tudo ficava quieto demais. Eventualmente, a vida se estabilizou em uma nova normalidade. Cortei laços com a maioria dos amigos que compartilhávamos. Comecei a passar tempo com novas pessoas, principalmente do trabalho. Era mais fácil seguir em frente quando não estava cercado por lembretes dela. A casa parecia diferente, mais vazia, mas, de certa forma, era libertador. Não precisava olhar para o lado dela do armário. Não precisava fingir que estava tudo bem. O espaço era meu, e eu o fiz refletir isso. Minimalista, funcional, sem espaço para nada desnecessário. Quanto a ela, não acompanhei a vida dela após o divórcio. Algumas pessoas tentaram me contar o que ela estava fazendo, mas eu cortei isso rapidamente. Não precisava saber. Pelo que ouvi por aí, ela continuou no emprego, mas teve dificuldades por um tempo. Ouvi pelo boca a boca que ela estava tentando reconstruir a vida, mas isso não era da minha conta. Quanto menos soubesse, melhor. Olhando para trás, o divórcio foi um ponto de virada. Despiu tudo até o que realmente importava: meu trabalho, minha independência e meu próprio senso de controle. Tive que reconstruir, mas nos meus próprios termos. Houve momentos de amargura, claro, mas eles passaram. Agora estou mais forte, mais focado e menos disposto a fazer concessões. Esse capítulo da minha vida está encerrado. Quaisquer erros que foram cometidos estão no passado e não estou olhando para trás. A vida continua.